Olá, estamos juntos mais uma vez, é um prazer estar com você neste novo canal. Já peço para que você deixe o quê? Deixe o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para você receber todas as notificações toda vez que a gente estiver por aqui. E vamos então ao nosso assunto de hoje. Nós vamos tratar de um grupo de resistência na América Latina. E penso eu que este grupo de hoje vai trazer identificação com muita gente que está assistindo neste momento. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre um grupo de cristãos. Diferentemente dos grupos de resistência que falamos nos últimos vídeos, esse grupo de hoje não resistiu apenas no campo teórico ou intelectual. Eles realmente foram para as vias de fato contra o Estado que estava os oprimindo. A Guerra dos Cristeiros ocorreu entre 1926 e 1929 no México. Mas o ovo da serpente foi plantado em 1917, quando um grupo anticlerical e jacobino assumiu o poder no Estado e decidiu que a igreja era um problema, que a igreja era um obstáculo para que eles não só conquistassem, mas controlassem o povo por meio de uma revolução marxista. Havia também muita influência maçônica e, juntos, decidiram então criar uma Carta Magna completamente anticlerical e que resultaria na perseguição aos cristãos. É importante a gente falar sobre isso hoje porque a perseguição aos cristãos está aumentando cada vez mais. E como um sapo na panela, muitos cristãos estão ali sendo cozinhados pouco a pouco sem perceber o que está acontecendo. O fato é que, sempre quando é um cristão, há alguém gritando: o Estado é laico, então o cristão não pode falar, o cristão não pode demonstrar a sua fé. Qualquer outra religião, tá tudo bem, mas se é cristão, não. É o caso do que ocorreu recentemente no Brasil, quando um certo ministro resolveu proibir que psicólogos cristãos se apresentem como cristãos. Quer dizer, se você for psicólogo e fizer parte de qualquer outra religião que não seja cristã, você pode se manifestar. Caso contrário, não, meu amigo. Aí a perseguição é severa. E olha que curioso, esta guerra cristeira, ela foi diretamente ligada a cristãos. Os outros vídeos anteriores que nós trouxemos foram de grupos que combateram o regime nazi. Mas também eram grupos que tinham cristãos ali, pessoas que queriam implementar valores cristãos na sociedade, pessoas que queriam reconquistar a sociedade para que as pessoas pudessem viver o seu livre-arbítrio. Inclusive, no último vídeo, nós trouxemos o caso de um desses personagens que foi considerado o mais perigoso entre todos eles, mais perigoso do que aqueles que colocaram uma bomba para atingir o homem do bigodinho. E ele foi considerado assim porque ele sonhava em ter uma Alemanha com fundamentos cristãos, com valores cristãos. Ou seja, a conta não é muito difícil de fazer, minha gente. Onde tem tirania, onde tem cerceamento de liberdade, seja de liberdade de pensamento, seja de liberdade física, há ali pessoas que odeiam o cristianismo. Porque o cristianismo é aquele que carrega consigo os verdadeiros valores, a verdadeira liberdade do homem, a liberdade de poder escolher o que é bom. Então veja você, um dos pontos desta Constituição de 1917 do México, que resultou na Guerra dos Cristeiros, no seu artigo 3º, ela falava sobre a educação. O artigo 3º falava então sobre educação e o objetivo era retirar a moral cristã para que o Estado pudesse obter o monopólio das consciências e pudesse praticar uma educação marxista ou uma doutrinação marxista. É claro que é isso que a gente sabe que eles fazem, né? Não há liberdade quando se fala de marxismo. O que há é um treinamento de comportamento de modo que as pessoas não conseguem raciocinar fora daquilo que lhes é adestrado. Basta você olhar para as universidades federais no Brasil e você vai ver pessoas adestradas para dizer somente o que o marxismo permite. Então, o objetivo deles era retirar essa moral cristã, essa moral católica e implementar ali um materialismo coletivista, que é a essência do marxismo.
Mas este não era o único artigo que atacava a igreja. A Constituição Mexicana de 1917 atingia a igreja em pelo menos 5 pilares, e a gente pode destacar aqui 5 artigos. O artigo 3º, que trata de educação socialista e doutrinação ideológica. No artigo 5º, eles declararam a ilegalidade de ordens monásticas e também a proibição de que padres pudessem votar. Então, os padres não poderiam participar da política. No artigo 27, a Constituição determina o confisco e a nacionalização de todos os bens e templos da igreja no México. O artigo 123 determina que o Estado limitasse o poder de padres e bispos. Sim, o Estado mandaria na igreja. Então, eles determinariam, por exemplo, para onde um padre ia ou não ia, quantos padres deveriam ter em um determinado lugar, etc. No artigo 130, a retirada da personalidade jurídica da igreja e também dos direitos civis dos padres. A Constituição foi criada em 1917, governos foram entrando, governos foram saindo, e esses governos não quiseram comprar uma briga com a igreja, uma briga com os cristãos. Então, eles foram meio que fazendo de conta que não existiam aqueles artigos tão agressivos contra os católicos, e as coisas não aconteceram, até que surge Plutarco Elias Calles, um presidente maçom que detestava os cristãos e que aplicou essas leis de forma implacável contra os católicos. Imagina um cenário em que igrejas foram fechadas, ou seja, pessoas não podiam receber sacramentos. Não, gente, eu não estou falando da crise sanitária que ocorreu há poucos anos, tá? A gente está voltando lá para 1926, no México. Sabe quem teve um papel importantíssimo nessa luta contra esse governo anticristão? As mulheres. E pensar que hoje boa parte das mulheres estão numa luta ferrenha contra o cristianismo, e não é incomum a gente ver, principalmente em outros países, na Europa, também nos Estados Unidos isso tem acontecido, de mulheres se convertendo à religião, à suposta religião da paz, né? Que a gente sabe muito bem como é que trata as mulheres rejeitando o cristianismo, que tem como elemento fundamental tratar as mulheres com dignidade, mulheres fugindo do cristianismo para irem para a religião que não respeita a figura da mulher. Então, lá na Guerra dos Cristeiros, sim, as mulheres tiveram um papel muito importante. E de que forma essas mulheres se organizaram, de que forma elas lutaram nesta resistência cristã? Bem, cerca de 25 mil mulheres se organizavam em brigadas Santa Joana d'Arc. E o que essas mulheres faziam? Elas transportavam armas e munições no meio das suas roupas, das suas saias. A presença feminina não chamava tanta atenção dos guardas e era assim que as mulheres ajudavam. E muito provavelmente, se essas mulheres não tivessem se arriscado, não tivessem feito todo esse movimento, a resistência dos cristeiros talvez não tivesse acontecido. Diante dessa resistência dos católicos, o presidente maçônico ficou furioso e, claro, foi demonstrar poder. Parece até que a gente já viu esse filme em algum lugar, né? Quanto mais os cristãos reagiam, maior era a fúria de Calles. Então, o que ele mandou fazer? Mandou fuzilar padres durante missas. Ele mandou pegar corpos de clérigos e pendurar em postes de luz ao longo dos trilhos dos trens, para que esses corpos ficassem lá apodrecendo, de modo a chamar a atenção das outras pessoas e demonstrar poder. Resumo da ópera: fazer com que as pessoas tivessem medo dele, que as pessoas não reagissem, que as pessoas se recolhessem ali nas suas casinhas e ficassem quietinhas, porque senão aquele seria o destino delas. Mas, meus amigos, aqueles cristãos não estavam dispostos a se render. E no meio de tudo isso, eis que surge um mestre dos disfarces, um herói entre os cristeiros. O jesuíta Miguel Agustín, que havia sido forçado a viver na Europa, a estudar na Europa, e voltou ao México justamente em 1926, o ano em que começou a Guerra dos Cristeiros. E ele era um mestre dos disfarces. O que a gente pode ver ao olhar para a história do padre Miguel é um homem zeloso, corajoso e criativo. Para entregar o sacramento da comunhão aos fiéis,
O padre se vestia de mecânico, de empresário, de padeiro, de açougueiro, enfim, ele ia mudando ali as suas caracterizações, que era para não chamar a atenção da polícia. Assim, ele conseguia visitar os fiéis e levar a Sagrada Comunhão para eles. Ou seja, um respeito e um conforto a essas almas, claro, no meio de toda essa perseguição, um conforto emocional, é claro, mas principalmente, um conforto espiritual. Ele levava, então, em meio a esses disfarces, a presença real de Jesus para aqueles cristãos que se sentiam tão acuados e com medo diante de tamanha perseguição. Uma outra característica do padre é que ele pensava e externava que o riso era uma arma cristã. Então, ele sempre estava de bom humor. Nesse ponto eu me identifico muito com o padre, porque eu penso que mesmo nos dias mais difíceis, nos dias mais escuros, a gente deve manter sim o bom humor. É engraçado que a gente olha para esse cenário do Brasil, e você que está me assistindo sabe muito bem o que está acontecendo. E, enfim, eu tenho acompanhado e estado nesse cenário já durante alguns anos, e eu nunca perdi o meu bom humor. Algumas pessoas não gostam, né? Acham que você tem que estar no momento sério, então você tem que estar com a cara fechada e mal-humorado o tempo inteiro. Eu não penso assim. Eu tenho os meus momentos de mau humor, eu tenho, porque eu sou um ser humano. Eu tenho os meus momentos de azeda, tenho, minha gente. Como diria o Neymar de Chico, né? Desculpa, não podia perder essa. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, o padre, ele era muito bem-humorado e ele, infelizmente, foi pego, claro, pelo governo do Cáliz. Então, ele voltou para o México em 1926 e em 23 de novembro de 1927 ele foi acusado falsamente de ter cometido um atentado. Acusação falsa de atentado? Bem, isso é um filme que os brasileiros também conhecem muito. Pelo menos aqueles que estão acordados e entendendo o que está acontecendo, né? E ele foi condenado ao paredão. No momento em que ele foi levado para o paredão, ele se recusou a usar a venda que era colocada nos condenados e pediu aos guardas que estavam ali muito nervosos e muito trêmulos pelo que eles iam realizar naquele momento. Então ele pediu para que eles o deixassem rezar. E ele se ajoelhou em silêncio, com um terço na mão, e perdoou seus carrascos. Logo em seguida, o padre se levantou com os braços abertos, em uma posição de cruz, e bradou: "Em nenhum momento sequer deixei de amar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de vós. Viva Cristo Rei!" Assim como o tirano dos nossos vídeos anteriores, que mandava fotografar a execução dos seus adversários, o Cáliz também mandou fazer isso com o padre Miguel. Então ele mandou que tirassem fotos do fuzilamento do padre, que era uma forma de humilhar o padre, de humilhar os cristãos e, é claro, aumentar o medo das pessoas para que elas não resistissem a toda a opressão que ele vinha causando contra os cristãos. No entanto, as fotos foram tiradas, foram divulgadas e inflamaram ainda mais os corações daqueles cristãos que queriam se ver livres daquele tirano para uma única razão: viver a sua fé. Além do padre Miguel, e é claro que a história dos cristeiros tem muitas figuras importantes, mas eu vou destacar aqui essas duas, que é o padre Miguel e também, claro, Joselito. Joselito tinha 14 anos e ele decidiu entrar para os cristeiros. Ele andava à frente do grupo portando o estandarte dos cristeiros. Joselito acompanhou os cristeiros durante muitas batalhas, até que na Batalha de Cotirra, o cavalo do general cristeiro foi morto e ele então decidiu pegar a sua montaria e oferecer ao general: "Meu general, aqui está o meu cavalo. Salve-se o Senhor, que faz mais falta à causa do que eu." O menino foi capturado e levado para a prisão, e durante esse tempo em que ele esteve preso, ele sofreu torturas psicológicas e físicas. Tentaram de tudo para que ele renunciasse à sua fé. Inclusive o seu padrinho, que era um político e era pró-Cáliz, ou seja, era a favor do tirano, tentou convencer Joselito para que ele renunciasse à sua fé. E ele disse que preferiria morrer do que renunciar o seu amor a Cristo. Joselito viveu com intensidade a imitação de Cristo. Na noite da sua execução, os guardas do governo
arrancaram a sola dos pés dele, retiraram a sola dos pés dele e o obrigaram a caminhar sobre sal até o cemitério. Durante o caminho, eles iam batendo nele e perguntando o que ele gostaria que fosse dito ao seu pai. Com sangue nos lábios, ele respondia: diga a ele que nos veremos no céu. Viva Cristo Rei! Ao chegar até a cova que foi preparada para ele, Joselito foi atingido por golpes de faca. E antes de ser atingido por um disparo de misericórdia, ele desenhou no chão uma cruz com o próprio sangue. Eu confesso que eu me emocionei muito quando eu vi essa cena do menino Joselito no filme Cristiada, que é um filme muito interessante, diga-se de passagem, mas é um filme muito dolorido. E a cena mais dolorida do filme, mais incrível do filme, certamente é essa. A coragem de um menino de 14 anos, que não renunciou à sua fé, que não titubeou mesmo diante do fim da sua vida. Então é assim, é um misto de vergonha que a gente sente, porque muitas vezes nós abrimos mão da nossa fé por coisas tão pequenas e diante de situações tão menos dramáticas. Por outro lado, estimula no coração da gente aquele desejo de imitar a Cristo, como fez esse menino. Fica aí a recomendação do filme Cristiada, é um filme que inclusive tem aqui no YouTube e é um filme incrível. A história de Joselito, ou José Luis Sánchez, ficou marcada nos corações não só dos mexicanos, mas a igreja eternizou a história desse menino e a sua coragem, o seu heroísmo de fé, quando em 2016, José Luis Sánchez virou São José Luis Sánchez. Ele foi canonizado em 2016. O conflito dos cristeiros terminou em 1929 com um saldo de 250 mil mortos. Mas, mesmo depois do fim do conflito, houve mais pessoas eliminadas. Os bispos pediram para que os cristeiros depusessem suas armas. Olha, não vai haver mais conflito, fizemos um acordo, tá tudo bem. E eles depuseram suas armas. E após eles entregarem suas armas, eles foram perseguidos e eliminados. Estima-se que entre 1.500 e 5.000 cristeiros tenham sido eliminados mesmo depois do fim do conflito. Inclusive, isso gerou uma certa animosidade entre os cristeiros e algumas autoridades da igreja, porque eles se sentiram traídos. Ficaram ali 3 anos lutando. É claro que eles não estavam ali lutando por aqueles bispos, né? Eles estavam lutando pela igreja de Cristo, aquela que Cristo disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. Mas dentro da igreja tem todo tipo de gente, né? Então eles se sentiram traídos. Não posso afirmar aqui que esses bispos pediram para que eles depusessem suas armas com má intenção, ou se simplesmente acreditaram realmente na promessa do tirano. O fato é que esses cristeiros eles foram perseguidos mesmo após o fim do conflito. A luta dos cristeiros custou um preço muito alto, mas finalmente, após encerrar tudo isso, os católicos no México puderam voltar a viver sua fé sem serem perseguidos, pelo menos não da forma que o Cáliz tratavam os católicos. O Cáliz, como todo tirano, teve seu nome apagado da história, terminou seus dias exilado e com uma vida dedicada ao espiritismo. Enquanto isso, figuras como São Luís Sánchez e também o Padre Miguel tiveram seus nomes eternizados na história do México e no coração de todos aqueles que conhecem ou conheceram a história do conflito dos cristeiros. E essa história nos deixa lições muito importantes. A luta de um Estado ateu anticristão para que os pais não tivessem domínio da educação de seus filhos, nem a igreja tivesse nenhuma interferência nisso, de modo que eles pudessem fazer doutrinação marxista na cabeça das crianças e dos jovens. E é claro, o outro medo dos tiranos é o cristianismo. Então, vida intelectual e espiritual. E a espiritual a gente entende como o cristianismo. Porque é uma coisa em comum.
de todas as histórias que a gente trouxe até agora e traremos outras mais, e podemos visualizar nos nossos dias de hoje os tiranos desesperados para suprimir o cristianismo. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Deixei aí a indicação do filme Cristiada, que é um filme incrível. Se você já assistiu, deixa aí nos comentários qual é a sua cena favorita. Se você se emocionou em alguma delas. Se você ainda não assistiu, me conta aí se você vai assistir. E é isso, deixe seu like, deixe seu comentário. Se quiser apoiar o meu trabalho, fique à vontade. Um beijo para você, fique com Deus e até a próxima.